Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, estamos encerrando hoje a série de estudos que fizemos e intitulamos, estamos fazendo ainda, e que intitulamos Imperativos de Cristo às Igrejas. Tomamos por base aquelas 7 cartas às igrejas na Ásia. Estão registradas os primeiros capítulos no livro do Apocalipse. Estão dizendo que eu não estou ligado, mas estou ligado. Eu sou professor. Vamos ver agora. Está ligado aí? Está ligado. Nós vamos ficar ligados, irmãos, nós estamos me ouvindo lá no fundo. Estão me ouvindo. Só prestar mais atenção. Tá? Irmãos, nós dissemos também, no decorrer desses estudos, que dessas 7 cartas às igrejas, em 5 delas há repreensões de Jesus. Em 2 há somente aplausos, que são as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Mas, por coincidência, todas elas, aí sem exceção, unanimemente, receberam, cada uma para si, uma palavra imperativa de Jesus, uma ordem, uma determinação. E hoje veremos a última, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos 14 a 22. Que é a carta à igreja em Laodiceia. Hoje nós não vamos distribuir textos bíblicos, serão poucos. Os irmãos poderão acompanhar a leitura durante a nossa exposição na sua própria vida. Então vamos orar. Ó Deus, nós estamos com a tua palavra diante de nós. Amém. Palavra bendita, palavra abençoada. E queremos extrair dela ensinamentos para nós, para o rebanho, para a congregação, para a comunidade e para cada coração presente. Move-nos nesse sentido. Aquele que vai falar e aqueles que vão ouvir como realmente pessoas atentas à tua voz, à tua palavra e à tua vontade. E a tua vontade prevalece neste momento, a nossos desejos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz, irmãos, texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Prefere texto aqui, irmão? Vamos colocar esse microfone aqui. Agora está melhor, né? Hoje eu fiz um comentário com os irmãos quando vimos a dificuldade que nós reunimos por causa do acidente que houve, do fato que ocorreu, o incidente de acidente. Eu disse que quem iria gostar disso seria o adversário. Ele está fazendo tudo para que nós não nos reunamos dentro da nossa palavra, mas vamos continuar. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, inútil. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O destaque especial está no final do versículo 19, que são os imperativos de Jesus. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Minhas queridas irmãs e meus diletos irmãos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Laodiceia ficava situada no entroncamento de várias estradas, perto de Colossos e de Herápolis, mas não muito distante de Filadélfia e outras cidades importantes da Ásia Menor. Laodiceia era um importante centro industrial, comercial e financeiro. Industrial, comercial e financeiro. Na indústria, produzia apreciadíssimos tecidos e confecções de lã escura, retirada das ovelhas criadas no seu fértil vale. Essa lã escura era muito apreciada porque era rara e cara, aquecia mais. E eles produziam, era muito apreciada e muito procurada essa lã. Mas produzia também na sua indústria um colírio para afecções populares. Isso na indústria. No comércio, havia muitas empresas que vendiam esses produtos, como também produtos de outras localidades próximas. Era muito agitado o comércio em Laodiceia. Financeiramente, isso é muito importante, financeiramente, Laodiceia se tornou o mais importante centro bancário da região, especializado em câmbio de moedas, notadamente as de ouro. Vejam, irmãos, que a cidade era uma cidade muito rica, muito movimentada. Apesar de toda essa riqueza, a cidade tinha uma forte carência. Não possuía fonte de água potável. Não possuía fonte de água potável. Por isso, construiu um grande aqueduto para conduzir as águas de fontes termais mais próximas que chegavam mornas à cidade. E por isso, alguns, ao bebê-las, sentiam vômito. Você já está entendendo bem. Sentiam vômito. Mesmo assim, Laodiceia
era uma cidade rica e opulenta. Veja, esse era o contexto em que se encontrava a igreja cristã de Laodiceia. Contexto que exerceu forte influência sobre a comunidade. Porque alguns dos seus membros eram empresários bem-sucedidos e outros provavelmente bancários. E quase todos ostentavam um alto status social. Poder-se dizer que Laodiceia era uma igreja cristã da elite da cidade. Justamente por causa dessa condição próspera, a comunidade se tornara presunçosa, pretensiosa e soberba. O imperativo, ou melhor, os imperativos de Jesus, ser zeloso e arrepender-te, são bastante incisivos. O primeiro, ser zeloso, está gramaticalmente no imperativo presente, que denota uma ação continuada. Uma ação continuada. E o segundo, arrepende-te, está no imperativo aoristo, que revela um ato completo, acabado, definitivo e pontual. Entenderam bem? Dentro desta interpretação, poderemos dizer que Jesus deu a seguinte ordem à igreja: ser zeloso continuadamente e arrepende-te de uma vez para sempre. Também, irmãos, é interessante observar, é útil salientar também, que na sintaxe do grego do Novo Testamento, a ênfase está no final da frase. Presta atenção. Na sintaxe do grego do Novo Testamento, a ênfase de uma frase está no final, que no caso é o imperativo arrepende-te. Isso significa que para Jesus, esta deveria ser a prioridade da igreja de Laodiceia. Arrepende-te deveria estar em primeiro lugar. Agora, irmãos, com esses esclarecimentos, nós procuraremos retirar da palavra de Jesus, extrair de seus ensinos, algumas coisas importantes para nós, com respeito à comunidade e aos crentes. Vamos tirar os ensinos subordinados ao tema. Comunidade zelosa. Ser, pois, zeloso. Comunidade zelosa. Os irmãos podem repetir? Comunidade zelosa. Outra vez. Comunidade zelosa. Este é o tema da nossa reflexão. Nós vamos fazer em torno desses ensinamentos trazidos pela palavra de Jesus. Nos seus imperativos, Jesus aponta para duas necessidades essenciais da igreja de Laodiceia. Duas necessidades. Os irmãos vão guardar bem. Primeiro, mudança radical. Pode repetir? Mudança radical. Isso é de que carecia aquela igreja em primeiro lugar. Uma mudança radical. Em segundo lugar, fervor espiritual. Vamos repetir? Fervor espiritual. Então, essas duas carências, duas necessidades da igreja, segundo os imperativos de Jesus: uma mudança radical e fervor espiritual. Então, a primeira necessidade é mudança radical. Arrepende-te. Dissemos que deveria estar em primeiro lugar. Isso era a primeira coisa que a igreja tinha que fazer. A sua principal necessidade. Uma mudança radical. No original,
no grego do Novo Testamento, o verbo é metanoeo, que lembra uma mudança de pensamento, de conceitos, de ideias. Metanoeo significa isso. Mudança, mudar de conceitos, de pensamento, de ideias. Pela avaliação de Jesus, a comunidade deveria mudar radicalmente em duas áreas. Em duas áreas. Quanto à sua autoavaliação e quanto à sua autossuficiência. Uma mudança radical. Nesses dois níveis, ou melhor, nessas duas posturas. A igreja tinha que mudar radicalmente quanto à sua autoavaliação e a igreja tinha que mudar radicalmente quanto à sua autossuficiência. Autoavaliação e autossuficiência. Quero repetir, irmãos? Autoavaliação e autossuficiência. Nessas posturas, nesses setores que a igreja deveria mudar radicalmente. Primeiro, quanto à sua autoavaliação. E esta era a avaliação que a igreja fazia de si mesma. Estou rico e abastado. Estou rico e abastado. Em contraste, Jesus avalia a igreja desta forma. Nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que contraste. Eu sou rico e abastado. Não, Jesus, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Os crentes de Laodiceia se sentiam privilegiados por causa das suas posses e da sua condição social. Pela avaliação de Jesus, eles não passavam de miseráveis pecadores. Parece até que aqueles irmãos lá de Laodiceia já eram adeptos da teologia da prosperidade. Nós somos ricos e abastados, e nós somos feios. Mas Jesus lhes propôs a teologia da autohumilhação. Para Cristo, irmão, nosso patrimônio material nada representa se não for equilibrado pelos valores espirituais. Eu repito, para Cristo, nossos valores materiais nada representam se não forem equilibrados pelos valores espirituais. Jesus não nos vai julgar por aquilo que nós pensamos ter, julgamos ter, mas por aquilo que realmente nós somos, por aquilo que realmente nós somos. É importante, irmãos, é interessante, oportuno aqui, lembrar aquela recomendação de Paulo a Timóteo, está em 1 Timóteo 6,17, 1 Timóteo 6,17, uma recomendação de Paulo a Timóteo quanto aos conselhos que aquele ministro deveria dar aos crentes ricos. Isso é importante. Em 1 Timóteo 6,17, há uma recomendação de Paulo àquele ministro quanto aos conselhos, às exortações que ele deveria dar aos crentes ricos. Diz ele assim: exorta aos ricos da igreja, do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Tudo Deus nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Pois está dizendo Paulo que a nossa maior riqueza é a graça de Deus. Nós nada temos e nada somos sem ela. E nós, tudo que nós temos e tudo que nós somos, devemos à graça de Deus. Podemos dizer, resumidamente, Jesus está recomendando a igreja a se colocar nessa postura. Eu sou um infeliz, um miserável, um pobre e um cego, por mim mesmo.
Mas eu sou o que sou. E tudo que sou, devo a graça de Deus. Esta era a primeira postura em que a igreja deveria mudar radicalmente, a sua autoavaliação. E a outra é? Autossuficiência. Deveria também mudar radicalmente quanto à sua autossuficiência. E Jesus propõe, então, que essa mudança ocorra assim. Mude daquela autossuficiência para uma postura de total dependência de Cristo. Total dependência de Cristo. Irmãos, a existência, a estabilidade e o progresso da comunidade não dependem dos nossos recursos materiais ou intelectuais, nem dos recursos dos seus membros. A estabilidade, a existência e o progresso da igreja depende da plena submissão à pessoa e o poder de Cristo, da parte de todos os seus membros. Quanto mais submissa a Cristo, mais forte e mais influente moral e espiritualmente. Quanto mais submissa a Cristo, mais exaltada por Ele, como fez com a igreja de Filadélfia. Está registrado lá, vamos ver. É no capítulo 3, versículo 9, ao final. Lá ao final, de Jesus. Eis que farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu também. Vamos começar por isso. Eis, farei que alguns de que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas veja, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Era uma igreja submissa a Ele, e por isso foi exaltada pelo Jesus. A igreja primitiva, embora constituída só de gente simples, exerceu um forte impacto no seio do seu povo e das autoridades da época, porque submissa a Cristo, conforme atestam os textos bíblicos que nós vamos ler agora, irmãos. Primeiro em Atos 4:13. Esses versículos atestam a influência da igreja, o impacto que a igreja deixou no ambiente e até sobre as autoridades da época. Atos 4:13 diz assim: aqueles irmãos simples, ao verem a intrepidez de Paulo e João, sabendo que eram homens iletrados incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles se admiraram e chegaram à conclusão: estes homens estiveram com Jesus, receberam a influência de Jesus. E depois de Atos 17, versículo 6. Atos 17, versículo 6. Até que uma intérprete do final, mas é isso que aconteceu mesmo. As autoridades disseram assim: porém, não os encontramos, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Aí, aqueles mesmos que estavam diante do povo simples estão transtornando o mundo. Transtornando o mundo, chegaram até aqui. Tal a influência e o impacto que a igreja primitiva, a despeito de constituída de gente simples, causou no ambiente em que se encontraram. Como todos aqueles que são fiéis a Jesus. Irmãos, igreja próspera financeiramente não significa que também o será espiritualmente. Mas quando a igreja é forte espiritualmente, necessariamente ela será forte financeiramente. Quando é forte espiritualmente, ela será também financeiramente forte dentro do seu contexto socioeconômico. Seja nosso aquele lema de Paulo, está lá em
2 Coríntios 3, 5. Está lá no final. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Não vem dos nossos recursos. Não vem dos nossos conhecimentos. Não vem da nossa posição social. A nossa suficiência vem de Deus. Comunidade zelosa. Para que aquela igreja de Laodiceia se tornasse uma comunidade zelosa, segundo a avaliação de Jesus, teve de passar por uma mudança radical primeiro. Quanto à sua autoavaliação e quanto à sua autossuficiência. E também ia passar por um fervor espiritual. Está precisando daquilo. De uma mudança radical de fervor espiritual. Ser, pois, zeloso. Ser, pois, zeloso. Jesus classificou a comunidade como uma igreja morna. Faltava-lhe calor, cuidado e zelo espiritual. A igreja era zelosa do seu patrimônio físico, mas displicente com o seu patrimônio espiritual. Talvez seus membros até fossem muito zelosos, muito fiéis em dar o dízimo, mas não eram tão zelosos da sua vida cristã. Esse é o que Jesus está mostrando. E em linguagem figurada, o Senhor aconselha a igreja, a comunidade, a que adquira nele coisas mais importantes do que aquelas que existiam na indústria, no comércio e na economia da cidade. A maior riqueza, a verdadeira riqueza espiritual que ele só poderia conceder. A ocupação e a preocupação dos membros da igreja com os seus valores materiais obliteravam-lhes o seu senso, a sua sensibilidade espiritual, desviando-lhes a atenção do que era o bem mais precioso deles, a integridade, a rigidez espiritual. A comunidade se tornou displicente, negligente e até relaxada mesmo em preservar os seus valores espirituais. Ela dizia: eu sou rico, sou bastardo, não tenho falta de nada, sou rico, sou bastardo, não preciso de nada. E as figuras apresentadas por Jesus no versículo 18 apontam para o patrimônio que a igreja deveria preservar. Versículo 18, Jesus apresenta algumas figuras. São 3. Fé, ética e missão. Vamos repetir? Fé, ética e missão. Jesus aponta para esses 3 elementos que constituem o patrimônio da igreja. Fé, ética e missão. Fé cristã, ética cristã e missão cristã. Ética, a fé cristã representada no ouro refinado. A fé cristã está representada no ouro refinado. A ética cristã está representada nas vestes brancas. E a missão cristã está representada no colírio que abre e clareia a visão. Então, fé, ética e missão são os maiores valores da igreja cristã. Lembremos-nos, irmãos, de que o ouro, as ricas vestimentas e o colírio constituíam os fatores principais de riqueza da cidade. O ouro, as ricas vestimentas e o colírio eram os fatores de riqueza da cidade. Mas Jesus mostra que os verdadeiros valores da vida cristã não se encontram no ambiente externo, mas na intimidade do ser que
intimidade do ser. E esses valores ficam firmados na fé em Cristo como verdadeiro Salvador de nossas vidas. Foi Pedro que disse, os irmãos podem abrir lá para ver o que ele disse, na primeira carta, do capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Onde está o nosso maior tesouro? Onde devemos buscar os maiores valores da vida cristã? Diz assim Pedro: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse que é o nosso valor. Nós não fomos resgatados porque nós temos muito dinheiro. Nós não fomos resgatados porque temos muita inteligência. Nós não somos resgatados porque estamos numa grande posição social. Nós fomos resgatados do sangue precioso de Cristo. E o nosso verdadeiro patrimônio é constituído destes três valores. Cristo, a razão da nossa fé. É Cristo. Cristo, a razão da nossa fé. Princípios éticos, ética cristã, que adotamos e praticamos. Irrelevante missão cristã, que nos foi otorgada por Jesus. O verdadeiro patrimônio da igreja são pecadores arrependidos, almas submissas a Cristo, o seu Senhor, e discípulos que, mesmo com o sacrifício da própria vida, dão seu testemunho, procurando alcançar almas para o reino. Nós que pertencemos a Cristo e o reconhecemos como Salvador de nossas vidas, somos o verdadeiro e maior, verdadeiro patrimônio da igreja e a maior riqueza dela. Repetimos, nós que pertencemos a Cristo e o reconhecemos como Salvador de nossas vidas, somos o verdadeiro patrimônio e a maior riqueza da igreja. E são esses que Jesus procura encontrar em sua igreja. Gente assim, pecadores arrependidos, almas submissas a Ele, discípulos que, mesmo com o sacrifício da própria vida, estão dispostos a dar seu testemunho para alcançar almas para o reino. Só esse que ele procura. Esse que nós dizemos numa poesia, irmãos. Vibradamente, uma ficção, dizemos que é esse que ele está procurando. Presta atenção. Uma poesia que nós intitulamos, com que nós terminamos essa reflexão: a igreja em que Cristo ficou. A igreja em que Cristo ficou. Eu sonhei que Cristo veio à terra e procurou num templo o fiel exemplo da igreja que encerra o verdadeiro espírito cristão que deixaram sua lei após a ressurreição. Entrou num suntuoso e ornamentado edifício e logo no início admirou-se do luxo fastoso. O ouro fascava a vista e quadros pintados por renomados artistas lembravam cenas patentes das Sagradas Escrituras. Anjos, profetas, semoventes são os animais, semoventes, misturavam-se nas pinturas, há jardins, milagres, e o cenário do Belém ao Calvário, da manjedoura cruz e a figura de Jesus. Altar de nobre madeira de lei, mesa rica, digna de um rei, candelabros de prata e de cristal e bancos de porte real. Diante da nave quase vazia, nota o Senhor que era fria a igreja que ele viu. E assim,
conforme entrou, partiu. Viu além, movimentada a multidão que se postava em atitude inquieta, numa casa abarrotada. E à frente alguém gritava: por Jesus, quem quer ser curado, vem aqui sobre este estrado, e orarei por ele, e será libertado de todo o mal que tiver, quer homem, quer mulher. E o grupo corria à frente em atitude clemente para se curar, afinal. Mas a cena que seguia era tão revoltante que naquele instante até Jesus se sentiu mal. E como entrou, saiu. Agora, ele se vê transportado a tranquilo ambiente, onde parece se sente completamente levado por músicas e harmonias, maviosas melodias, cantadas por belo coral. E ali então, afinal, o Senhor Jesus se acerta. E após oração ritual, o pregador apresenta mensagem lindíssima que ostenta boa erudição, muita lógica, poder de persuasão e profunda estrutura teológica. Mas o culto terminou e o povo se dispersou e nenhum crente ouviu. Jesus, como entrou, saiu. Depois, eu vejo o Senhor num lugar bem asseado, onde o povo, organizado, apresentava o louvor. Oficiais de plantão, jovens na recepção, música bem ensaiada pelo coro executado, e então veio o sermão. Em palavras estudadas e frases arquitetadas, diz o pregador que o ideal é o evangelho social. Mas nada falou de Cristo. E o Senhor não passou disso. E o culto assim prosseguiu. Mas Jesus, como entrou, saiu. Já cansado, Jesus sentou-se ao lado de singela construção, sem aparência e valor. Noite fria e escura. E aparece um ancião que, com gentileza e candura, pelo braço conduz. Ele faz convite amigo para que entre consigo, a fim de ouvir de Jesus. Atendendo ao chamado, vê-se o Senhor assentado no meio de gente atenta, que o saúda e cumprimenta. Os cânticos são inflamados, as orações fervorosas, os fiéis entusiasmados, e o pregador em palavras calorosas, em tom de amável conselho, expõe claro e fielmente o verdadeiro Evangelho. Pecadores se arrependem e braços se estendem em sincera confissão. E o pregador fica oculto para aparecer somente o culto do Cristo crucificado. E naquela condição que o próprio Jesus deseja, ele viu ali a sua igreja, pela qual se entregou, sendo por todos adorado, no meio daquele grupo amado. Jesus, para sempre, ficou. São esses pecadores arrependidos, almas submissas a ele, discípulos, que, vendo com o Cristo da própria vida, dão o seu testemunho para alcançar almas próximas. Louvado seja o nome de Jesus.